A proximidade dos lagos com redes vulcânicas pode ser devastadora. Vamos ver agora o perigo que correm moradores do estado de Washington, na costa oeste americana. O Monte Rainier fica a aproximadamente 112 quilômetros a sudeste de Seattle. Ele faz parte de uma cordilheira de vulcões que inclui o Monte Santa Helena e se estende por 1.120 quilômetros a oeste do país. O pico geralmente fica encoberto pelas nuvens a 4.400 metros de altura. A olho nu, não parece existir um lago. Mas, escondido entre as 26 geleiras do Rainier, existe uma pequena cratera de 24 metros por 18. Ao redor do lago oculto, cavernas de gelo que derretem por causa do calor emitido pelo vulcão. O gás vulcânico é a razão pela qual este lago, formado por águas de degelo, representa um risco para a vida das pessoas. O dióxido de enxofre preocupa os moradores da região. Para entender o porquê, é preciso ir até o laboratório. Pegue um pouco de enxofre, queime-o com oxigênio e você terá dióxido de enxofre. Misture com água e o resultado será ácido sulfúrico. Mergulhe algumas rochas vulcânicas em um tubo de ensaio com o ácido e observe as bolhas que se formam. Na reação, são produzidos novos elementos que modificam a composição química da pedra. Ao jogar um pedaço da pedra no ácido mais forte, o processo se acelera. Restam apenas sedimentos no fundo do tubo. No Monte Rainier, há uma versão tamanho gigante desse experimento. O dióxido de enxofre escapa das câmeras de magma que estão a 9 quilômetros abaixo da superfície. Sobe através do vulcão e, ao se misturar à água, reage formando o ácido. Há 30 anos, o geólogo Kevin Scott estuda o impacto da água ácida no Monte Rainier. Ao se infiltrar pelo vulcão, ela escoa pelas fendas, rachaduras e falhas, modificando a rocha vulcânica. Rochas vulcânicas são formadas quando o magma ou a lava resfriam. É uma rocha maciça, muito difícil de ser quebrada ou esmagada. Mas, com o passar dos séculos, o ácido altera a consistência da pedra, que se torna tão frágil que chega a ser capaz de ser esfarelada com as mãos. É o que acontece em todo vulcão em que existem água e gás. Mas o Rainier é particularmente perigoso. Tem mais de 1 milhão de anos. É um dos vulcões mais antigos desta cordilheira. Por isso, aqui, o ácido penetra, altera quimicamente a composição e enfraquece as rochas há muito mais tempo do que nos vulcões vizinhos, como o Santa Helena, por exemplo, que tem 50 mil anos. As rochas do Rainier são quebradiças, saturadas de água e podem ceder a qualquer momento. Se o cume do vulcão desmoronar, daria origem a uma avalanche de lama que desceria a montanha abaixo. Uma maneira de imaginar essa situação é pensar em uma inundação de concreto. Esses deslocamentos são chamados de lahars. Em 1980, a erupção do Santa Helena, que fica a apenas 80 quilômetros do Rainier, foi uma amostra do poder destrutivo dos vulcões. Os 400 metros superiores do vulcão desabaram, provocando um dos maiores deslizamentos já registrados. Em questão de minutos, a massa de neve derretida e gelo se misturou aos fragmentos de rochas, criando inúmeros lahars.
Eles eram 2 vezes mais densos que a água e chegaram a se deslocar a uma velocidade de até 72 quilômetros por hora. O maior lahar se deslocou a 112 quilômetros por hora, destruindo 200 casas que estavam no caminho. Os lahars mataram mais pessoas nas últimas décadas do que as erupções vulcânicas. Um lahar no Monte Rainier representaria uma ameaça ainda maior. Não só porque uma quantidade gigantesca de rocha quebradiça pode vir abaixo a qualquer momento, mas também por causa do imenso volume de água. O Rainier sustenta mais de 1.600 metros cúbicos de neve e gelo, volume 5 vezes maior do que todos os demais vulcões da Cordilheira das Cascatas juntos. Um desmoronamento não apenas destruiria o lago formado na cratera, como ainda deslocaria a água congelada que está acima dele. Fatos suficientes para provocar um lahar devastador. Ao contrário do que aconteceu no Monte Santa Helena, não existem registros de grandes lahars no Rainier. Kevin procura evidências de eventos que possam ter acontecido há milhares de anos. A pesquisa ajuda a definir o grau de ameaça da montanha. Estudando a história do vulcão, os geólogos tentaram avaliar o risco que ele representa. É como, por exemplo, quando se está no encalço de um animal. Quando vemos as pegadas de um urso polar na neve, sabemos que mais cedo ou mais tarde o encontraremos. Se houve grandes lahars no Monte Rainier no passado, é provável que outros ocorram no futuro. Próximo aos pés da montanha, Kevin encontra árvores queimadas sob uma camada de lama e rocha. E, ao ampliar a área investigada, incluindo os vales que cercam o vulcão, ele fez uma descoberta assustadora. Este pedaço de rocha de 25 toneladas fazia parte do Pico do Rainier. Um lahar arrastou a rocha por 48 quilômetros e agora ela está no subúrbio da cidade de Orting. Há 500 anos, um lahar atingiu o vale do rio Puyallup e agora a cidade inteira está construída sobre ele. Existem evidências de 55 lahars. Os tamanhos variam. Alguns têm apenas poucos quilômetros. Um deles chega a ter 112 quilômetros de extensão. O maior teve volume equivalente à água de mais de 1 milhão de piscinas olímpicas. Pelo menos 15 lahars alcançaram o Vale Puyallup. O mais extenso percorreu uma área equivalente à distância entre os portos de Tacoma e de Seattle e devastou a região em que hoje vivem 150 mil pessoas. Lahars desta proporção ocorreram a cada 500 ou 1.000 anos atrás. Por isso, a questão crucial para os moradores de Orting não é se, mas quando um novo lahar atingirá o vale. A ausência de material resultante direto de erupções em lahars anteriores é uma ameaça. Sabemos que eles podem ocorrer aqui no Monte Rainier sem que o vulcão entre necessariamente em erupção. De uma hora para outra, sem nenhum sinal prévio, parte da montanha pode ruir. Monitores acústicos na montanha soarão um alarme somente quando o lahar tiver começado. O Serviço Geológico dos Estados Unidos calcula que os moradores de Orting terão, no máximo, 40 minutos para deixarem as casas. Milhares de toneladas de pedaços de gelo e fragmentos de rocha se deslocariam a mais de 80 quilômetros por hora, devastando tudo o que encontrassem pela frente até chegar à região de Puget Sound, a mais de 96 quilômetros de distância do vulcão. O que transforma lagos pacíficos em ameaçadores é a interação entre os gases vulcânicos e a água. Mas essa combinação
não é a única maneira de deixar esses lugares perigosos. E no próximo bloco, o risco que corre o parque nacional mais famoso dos Estados Unidos, Yellowstone. Em 2003, um estudo revelou o perigo que ameaça Yellowstone, o parque nacional mais antigo dos Estados Unidos. E, neste caso, o gás carbônico não tem nada a ver com isso. À primeira vista, lagos em áreas vulcânicas parecem calmos. Na verdade, eles são a parte visível de um sistema hídrico que se estende por quilômetros debaixo da terra. E é o vulcão quem alimenta esta máquina. Em 2003, geólogos descobriram um outro mecanismo que pode transformar um lago pacífico em assassino. Este é o lago Yellowstone, no estado americano de Wyoming. Com 218 quilômetros quadrados, é o maior lago em altitude nos Estados Unidos. Fica no sudeste do parque e é o retrato da serenidade. Porém, mais de 10 mil imagens geotérmicas como esta confirmam que é a área de um vulcão em atividade. A doutora Lisa Morgan trabalha no Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ela sabe exatamente como o vulcão pode transformar essas águas tranquilas em um perigo mortal. Em 1999, Lisa e os colegas usaram um sonar para fazer um mapeamento completo do fundo do lago. Fizemos uma série de descobertas que mudou o que se sabia até então. Morgan encontrou uma elevação em forma de cone com mais de 30 metros acima do fundo do lago e do tamanho de 5 campos de futebol. Ela acredita que o segredo para se compreender a formação dos cones está no calor subterrâneo. Sob o solo de Yellowstone existe uma imensa câmara de magma, que em algumas áreas do parque pode estar a apenas 4 quilômetros da superfície. A temperatura do magma pode ultrapassar os 760 graus Celsius. O calor aquece as águas subterrâneas. A água que fica no fundo do lago chega a 240 graus Celsius. Quando a temperatura sobe, a água se expande e a pressão aumenta. Lisa afirma que a expansão das águas e o aumento da pressão provocam a formação no fundo do lago. Os famosos geysers são resultado da pressão das águas subterrâneas de Yellowstone. Há mais de 100 geysers ativos no parque. O mais conhecido é o Old Faithful. A cada 74 minutos, ele jorra água e vapor a 55 metros de altura, numa temperatura de mais de 170 graus Celsius. Um geyser funciona mais ou menos como uma chaleira. Assim como o fogo esquenta o recipiente, o magma aquece a água subterrânea. Quando a temperatura sobe, a pressão aumenta e a água se expande, abrindo caminho em busca de uma saída. O vapor escapa através do bico da chaleira. Assim como acontece no geyser, a pressão alta faz a água jorrar. O efeito só termina quando a pressão é dissipada. Mas existe uma diferença fundamental entre o Old Faithful
e a formação cônica no fundo do lago. No caso do geyser, há uma válvula de escape que permite que a água jorre. Mas no cone, aparentemente não há saída. Lisa teme que a pressão aumente a tal ponto que possa provocar um grave acidente no lago. Um fenômeno que os geólogos chamam de explosão hidrotérmica. Ela investiga o parque para verificar se isso já aconteceu antes. Lava solidificada é um vestígio de erupção. Mas uma explosão hidrotérmica resulta em outro tipo de evidência. A infiltração de água quente dissolve os minerais e altera a formação das rochas e do solo. Finalmente, Lisa encontra o que procurava: camadas de terra sedimentada. As diferentes cores são produzidas pela presença de um tipo de mineral chamado zeolita. Não muito longe, ela se depara com rochas com veios de sílica, outro sinal de alteração hidrotérmica. No total, ela encontrou evidências de 25 grandes explosões hidrotérmicas nos últimos 20 mil anos. Em comparação, em Yellowstone foram apenas 3 grandes erupções em mais de 2 milhões de anos. Ela volta ao mapeamento do fundo do lago. Há uma cratera de 2,5 km de extensão no norte do lago. E as amostras indicam alteração hidrotérmica. 13.800 anos atrás, a maior explosão hidrotérmica já registrada criou esta cratera. Quase 4 bilhões de litros de água fervente explodiram na atmosfera. Uma onda gigantesca varreu o lago. Rochas e lama cobriram uma área de 16 quilômetros quadrados. Será que outra explosão dessa magnitude pode acontecer em Yellowstone? Lisa avalia todos os indícios. Em 18 mil anos, 25 explosões. É uma média de uma a cada 700 anos. E a última foi há 3 mil anos. Segundo os cálculos da especialista, a explosão seguinte está atrasada. Já deveria ter acontecido. Será possível prevê-la? Lisa acredita que a pressão não é a única causa da explosão. É necessário que algo desencadeie o processo. Ele se mantém como um sistema isolado até que algo inicie a atividade. Em Mary Bay, 14 mil anos atrás, um terremoto foi o detonador do processo. O peso da água teria exercido pressão suficiente para impedir uma explosão. Mas o tremor agitou o solo no fundo do lago e a água recuou. Menos água significa menos pressão. É como remover a rolha da garrafa. A água represada no subterrâneo explodiu. Milhares de pequenos abalos atingem a região de Yellowstone todo ano. Ninguém sabe ao certo quando um outro terremoto desencadeará uma nova explosão hidrotérmica no parque. Ou se o único aviso será o próprio terremoto, segundos antes da explosão. Mas, como o fenômeno já ocorreu várias vezes antes, pode se repetir. As mortes no Lago Nyos, em 1986, foram um terrível alerta dos perigos da combinação de sistemas vulcânicos com imensos volumes de água.
Pesquisas recentes no Monte Rainier e no Parque de Yellowstone identificaram outras ameaças ocultas nas profundezas dos lagos de origem vulcânica ao redor do mundo. Desde a antiguidade, o homem honrou e temeu tanto o fogo quanto a água. Mas somente agora começamos a compreender os riscos da mistura desses dois elementos sob a superfície serena dos lagos assassinos. O SBT Realidade termina aqui. Para você, uma boa noite e até a semana que vem. Patrulla,